Agora que terminamos toda a parte de simulação, nessa parte do software Acoustical Mapping, vamos passar para a parte de Array Configuration, que é a parte de configuração mecânica do sistema. Aqui no lado esquerdo prevalece a informação da quantidade de caixas, os modelos e as angulações entre elas. Nessa coluna ao lado temos informações do tipo do cluster que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui é o que é içado, fica com o bumper para cima. E temos opções também aqui que podemos chavear no modo Stacked, que é aquele modo que quando nós não podemos içar, a gente coloca o bumper como uma sapata sobre o palco e montamos algumas unidades. Para essa montagem, o número de unidades de montagem é menor, nesse caso no máximo 6 unidades em modo Stacked. Logo abaixo nós temos o design de fator. Isso aqui é muito atrelado à legislação de cada país. Existem países que você precisa de um fator de segurança de 10:1. Existem países que é 7:1 e algumas de 5:1. Isso quer dizer que cada país você vai ter que se informar, né, da legislação e moldar o seu sistema dentro dessas normas. Isso que altera. Para o caso do nosso sistema aqui com 12 unidades, não altera em nada. Você está com o fator de segurança máximo, até acima de 10:1. É que isso daí vai determinar o número máximo de caixas no array. No caso de 5:1, você pode utilizar até 24 unidades no mesmo array, com fator de segurança de 5:1. Isso quer dizer que a ferragem suporta 5 vezes o peso do sistema. Em 7:1, você pode içar 18 unidades. Isso quer dizer que com 18 unidades a ferragem suporta 7 vezes o peso. E em 10:1, você pode içar no máximo 13 unidades. Aí vai dizer que aquela ferragem ela suporta 10 vezes o peso do sistema. Então aqui você seleciona conforme a sua montagem. No tópico abaixo, Reverse Top Frame, nesse caso, nessa montagem aqui tipo de J, o ponto de gravidade está exatamente aqui. Então, nos propicia a utilizar o bumper dessa maneira, a maneira que nós chamamos de convencional. Existem algumas montagens que possuem arquibancadas muito altas. E o array vai ser montado em forma de C, não em forma de J. E quando você montar ele em ponto de C, o centro de gravidade vai se mover para frente. Quando ele se mover para frente, você precisa inverter o bumper. Na verdade, o software vai te informar quando o centro de gravidade foi para frente, que você tem que fazer esse tipo de montagem. Nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente montar dessa maneira convencional. Nesse ponto de baixo aqui, Single Point Suspend, dessa maneira aqui você vai utilizar 2 pontos de içamento, um na frente e um atrás, individualmente. Você pode içá-lo com um único ponto de içamento. Nesse único ponto de içamento, você vai ter que sacrificar um pouco a sua simulação, trazendo ele para o ponto de 5 ou de 6, nesse caso aqui ele está mais próximo de 5, você pode mover com ele aqui até o 5. Nesse caso você tem que voltar para a área de mapping e visualizar se foi alterado muito as curvas, porque nesse caso aqui ele jogou um pouquinho mais para cima. Se for aceitável, tudo bem, voltamos. Caso o ponto ele fique entre o 5 e o 6, aqui no meio, eu vejo algumas equipes, eles acharam uma maneira de montar com um único ponto, colocando 2 anilhas. Eles colocam uma anilha no 6, uma anilha no 5. E essas 2 anilhas é unida por uma outra, que vem o ponto de içamento aqui. Nesse caso aqui, eu vou considerar os 2 pontos, não um single ponto. Mas se você prefere usar com 5 pontos em alguma necessidade, pode utilizar. É preferível sempre utilizar com 2, porque você tem como alterar
após o sistema içado, a angulação total dele. Com um único ponto, do jeito que você simulou, você vai subir e vai ter que trabalhar, porque depois, para alterar, você vai ter que abaixar todo o sistema para mudar esse ponto. Nessa parte de baixo aqui, adicional, cabos adicionais, o peso do cabo adicional. Nesse centro de gravidade, está contando zero o quilo, então só tem o peso das unidades. Principalmente em single ponto, é interessante você informar o peso dos cabos, porque conforme você vai inserindo aqui peso de cabo, o centro de gravidade vai mudando. Então, principalmente em single point, você precisa informar isso daqui para manter essa angulação que nós determinamos lá na simulação. Logo na parte de baixo aqui, Frame Options, você tem a opção do AF, que é esse bumper longo. Você tem a opção do SF, que é o bumper curto. Nessa montagem em específico seria possível utilizar o SF, porque o ponto de gravidade está dentro dele. É mais comum você utilizar o AF, que é esse aqui, que você para as montagens você tem mais opções. Existem também aqui as opções de você mesclar para travar o sistema por baixo e também SF com SF. No caso de teatro é muito utilizado isso aqui porque eles não gostam do bumper muito grande. Para locadoras, o melhor é utilizar o AF. Nessa parte aqui do frame, existe aqui a informação de onde o ponto de içamento vai ser. Aqui no ponto 1 e no ponto 11. Nessa parte de baixo aqui nós temos o peso total do sistema, que é 664 kg. E aqui no ponto de força da frente, no caso a talha vai levantar 285 kg desculpa, aqui na parte de trás e na parte da frente 379 kg. A talha da parte da frente ela vai ficar mais pesada. Então o que você faz? Você vem aqui e muda a talha de trás um pouquinho para frente. Ela vai balancear o peso, vai ficar quase a metade do peso para cada lado, dividindo o ponto de força. Nessa parte de baixo aqui, você tem as dimensões do sistema. Aqui você tem a distância entre o ponto de içamento do 10 ao 1, que aqui no caso é 0,93 metros. O ponto de altura do sistema, daqui de cima do bumper até aqui embaixo, você tem 4,32 metros. E o comprimento do sistema dessa parte aqui de trás até essa parte aqui da frente. Então dessa linha até aqui você tem 1,54 metros. De posse dessas informações que você inseriu aqui, agora nós estamos preparados para ir para a montagem do sistema. Eu vou falar disso agora no próximo vídeo.